Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marlon, mais uma vez aqui no canal Papo de Obra, e hoje eu não estou sozinho e não estou em São Roque. Hoje eu estou, olha onde? Gerdau de Araçariguama. Estou com o Paulinho aqui, Paulo Tadeu, que vai apresentar pra gente aqui o processo de produção do aço que chega aí para sua casa. Aquele aço mesmo que você compra no material de construção para fazer sua casa, para fazer o que mais, Paulinho? Fazer obras em geral, pontes, viadutos, vai compor o elemento estrutural de várias obras aí. Nosso vergalhão muito bem conceituado e muito bem aceito no mercado. Vamos saber muito mais sobre ele hoje, nesse dia. Show de bola. Falta colocar os EPIs e vamos lá, certo? Certo, bora? Bora. E aí, Valber? Tudo bem? Beleza, joia? Pessoal, estou aqui com o Valber, que é analista de excelência operacional aqui da unidade Gerdau de Araçariguama. E a gente vai falar um pouco agora, a gente não, né? Ele vai falar aqui como que é todo esse processo, desde o recebimento da sucata até fazer todo aquele procedimento para sair ali o tarugo, que é a matéria-prima, para aí sim ser feito as barras de aço que vai lá para sua casa, para sua construção. Isso aí. Bom, aqui a gente está no put do forno, né? Mas a gente passou lá pelo pátio, onde a gente tem todo o recebimento de sucata, né? E lá eles fazem a separação e aí passa pelo nosso shredder, que é o triturador de sucata. Então ele tritura a sucata vem aqui pro forno, ela é fundida, né, no forno elétrico, que é a nossa primeira etapa, que é a fundição. E aí depois em seguida ela vai pro forno panela, onde tem um ajuste da composição química do aço, até a gente chegar nas características, né, que o cliente pediu, e logo em seguida ela vai para o lingotamento contínuo, onde tem a formação do tarugo. E é lá que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Então, Marlon, a gente está aqui no início do processo de laminação, né? Aqui a gente importa tarugo do nosso forno de reaquecimento. Tem tarugos diretos da artilharia, são tarugos de 160 por 160 por 12 metros de comprimento. A gente utiliza o forno de reaquecimento para fazer com que o tarugo chegue na temperatura ideal para laminação. Aqui a gente utiliza a temperatura de 1150 graus, mais ou menos. É o que está acontecendo ali. É o que está acontecendo aqui. O tarugo ele sai, então, aqui do nosso forno de reaquecimento e ele passa, então, pela máquina de solda. Então, junta dois tarugos. E a gente solda eles para conseguir fazer com que a laminação seja um processo contínuo. Entendi. Aqui são dois por vez, né? 2 tarugos por vez. Isso, são 2 tarugos que são soldados por vez, mas sempre vem o próximo tarugo do forno, chega e corta o tarugo que já passou pelo processo de soldagem e solda continuamente. Entendi. Bem bacana. É para perceber também que tem água aqui no processo. Essa água é para resfriar o tarugo ou não? Aqui nesses equipamentos a gente utiliza a água para resfriar os próprios equipamentos da laminação. Mais a seguir no processo a gente também utiliza a água para fazer o tratamento térmico nos vergalhões. Por que aquela barra está incandescendo? Esse material fica incandescente dessa forma por causa do processo de soldagem que a gente tem em tarugos, né? Os 2 tarugos eles se aproximam e a gente faz a soldagem deles dois para fazer o processo contínuo de laminação. Com o tarugo a uma temperatura de aproximadamente 1150 graus. 1150 graus. Essa máquina de solda, esse processo de soldagem de tarugo, é o único que tem no Brasil. A gente é a única unidade que tem no Brasil. E também a gente é a única unidade, uma das únicas unidades no mundo que consegue fazer vergalhão de 6,3 até 25 milímetros em carretel. Né? Para fazer o carretel, que a gente chega até 4 toneladas, é necessário fazer o processo de solda dos tarugos para a gente conseguir garantir com que esse carretel tenha até 13 quilômetros de comprimento de barra. Ô Raíssa, seguinte, aqui a gente está na última etapa do procedimento de fabricação, é isso? Isso. Quando a gente fala de vergalhão reto, essa aqui é a última etapa do processo, é o nosso leito de resfriamento. Então as barras, elas caem aqui no leito para depois formar o extrato, onde a gente corta o material com corte de 500 centímetros. Então aqui a gente está falando de barras de 72 metros. Isso mesmo, esse leito aqui ele tem 72 metros de comprimento. Depois a gente faz o corte em barras 12, 6, 7 metros. Esse é um dos procedimentos, mas também existe aquele que é bobina, não é isso? A gente também tem outro processo, tem uma outra etapa final do processo aqui na laminação também, que é onde a gente faz vergalhão em carretel. Aí faz as finas de vergalhão.
E aí a saída é uma saída final, onde a gente chega a uma velocidade de 32 metros por segundo. É quase 125 quilômetros por hora para bobinar o material. Bem rápido. É bem rápido. Que bacana isso aqui, né? É bom levando o material, né? Isso, a gente fala que ele tá batendo leite. Aí vai carregando o material para formar o extrato, né? Aí esse extrato, ele é levado até o caminho de rolos. E aí as barras percorrem todo esse caminho de rolos aqui, 72 metros, pra gente conseguir fazer os cortes específicos para entregar para os nossos clientes. Entendi. Bem bacana. Raíssa, onde a gente está aqui nessa sala agora? Marlon, a gente está aqui na sala de operação da laminação. Aqui é o pult de operação, onde a gente utiliza tecnologias, câmeras e automação para fazer todo o controle do processo. Entendi. Inclusive, bastante câmera, né? Sim, a gente Quantas tem, ao todo, 136 câmeras para fazer todo o controle do nosso processo. Pra perceber, só tem um cara operando aqui, né? Ele tá aqui com a gente aqui, sozinho tá operando, mas ele consegue ter toda a visão do processo, né? Isso, ele consegue fazer todo o controle do processo só aqui do pult, né? Então aqui na câmera, como a gente consegue ver o processo que a gente viu anteriormente, soldagem, após esse processo, então a gente começa a conformação mecânica do material. Conformação? Isso. O que é conformação? Então, a conformação mecânica do material nada mais é do que os rolos fazem uma pressão no material e essa pressão faz com que ele diminua a seção. Dessa forma vai aumentar também o comprimento dele, para no final do processo a gente chegar até aumentar a velocidade de uma forma que a gente chegue a 32 metros por segundo de formação do rolo de vergalhão. Então quer dizer que aquele tarugo que a gente viu lá, de 160 por 160, ele vai passando ali, né? Tem toda a parte de soldagem, ele vai passando pela esteira e ele vai diminuindo a sua seção, acho que é isso que é a conformação, até chegar nas dimensões que está programado para fazer as barras. Aqui né? A nossa menor seção, então, é o 6,3, né? 6,3 milímetros, que nessa bitola também a gente consegue alcançar, né, uma quantidade de vergalhão no rolo até 13 quilômetros. Uau. Então, aqui produz de 6,3 até 25 milímetros? 6,3 até 25 milímetros em carretel e de 6,3 até 32 milímetros em barras retas. Você sabe que na obra o pessoal não fala muito 6,3, eles falam ferro 3/8, eles falam em polegadas, né? Então a gente vai deixar uma tabelinha aqui para você conseguir se orientar em milímetro e também em polegada. Pessoal, agora a gente está aqui com o Ulisses, que é especialista em qualidade aqui na Gerdau São Paulo. E a gente está analisando aqui, vendo os vários equipamentos que são aqui que estão presentes aqui no laboratório, e algo que me chamou bastante atenção foi aqui os tipos de aço que a gente tem. Estava numa breve conversa aqui com o Ulisses, ele já me mostrou, ó, esse daqui ele é 50, esse daqui é 70, tem aqui a marcação da Gerdau, né, Ulisses? Conta aí um pouco pra gente aqui como funciona. A gente aqui produz esses dois tipos de aço que fazem parte da norma de aço para estrutura de concreto armado, né? Okay. Então o principal deles é o GG50, que ele tem esse nome por conta do limite de escoamento que a norma pede, que são 500 megapascal, né? Ou 50 kgf por milímetro quadrado, né? Por isso que é 50. Okay. E o produto novo que a gente tem aqui é o GG70, que ele é uma barra mais resistente, onde dependendo do cálculo estrutural que é aplicado para cada elemento, né, da obra, ele pode ser utilizado em substituição ao GG50, né, garantindo também a robustez da estrutura, porém utilizando uma menor quantidade de aço que pode facilitar para a obra. Entendi. Ou para aquele específico elemento. Né? Tudo é uma questão do projeto. Isso, tudo é uma questão do projeto. Outra coisa que eu também reparei, tem uma diferença aqui, né, das ranhuras, né, desse ressalto que existe aqui na barra. Então aqui no GG50 a gente tem uma formação de ranhura e no GG70 a gente tem uma outra formação de ranhura, um outro design. Acredito que esse seja para identificar o produto lá na ponta, né? Isso, correto. Foi feito pensado, né, no usuário final, para ele não ter o risco de misturar os dois materiais, né? Então, bater no olho ele já vai conseguir identificar a diferença entre as nervuras, né? Assim, bem de longe já dá para ver. Já dá para identificar. Poxa, bem bacana isso daqui, cara, bem bacana. E tem função, né? Essas ranhuras isso, aqui, elas não estão aqui à toa, isso, né? Elas não estão à toa, né? Então a norma, ela prevê, né, esse artefato aqui, que é a nervura, que é justamente para o aço se ligar melhor ao concreto
não tendo escorregamento da barra lá dentro. Então, Entendi. Tem um ensaio que é feito conduzindo em laboratório para verificar se a ranhura está aderindo ao concreto de forma correta ou mínima, conforme a norma pede. É um ensaio feito em laboratório externo que comprova essa característica. Que inclusive é aquele equipamento ali que vai fazer as medições de acordo com a norma. Isso. Aí no dia a dia a gente vai fazer a medição e acompanhamento das nervuras aqui internamente. Vamos dar uma olhada nesse equipamento aqui, como funciona. Bom, aqui a gente tem a amostra, né, do produto que a gente está fazendo. E aqui, né, uma vez posicionada a amostra, a gente tem câmeras aqui dentro do equipamento que vão passar a filmar, né, e aí a gente vai ter a imagem projetada aqui. E a partir dessa imagem, o software da máquina ele vai fazer os cálculos relativos às nervuras da barra. Então, ele vai medir, por exemplo, aqui ele está medindo a distância entre as filas de nervura, né? Ok. Depois ele vai medir o ângulo que a nervura está em relação ao eixo da barra. Depois a altura da nervura em todo o perímetro da barra. E tudo isso são parâmetros que a gente tem que atender segundo a norma de produção, de fabricação do vergalhão. Certo. Falando um pouco de rastreabilidade do material, né? Existem várias outras unidades da Gerdau. Sim. Como que eu sei que o material foi produzido aqui na GSP, que é a Gerdau São Paulo, ao invés de uma outra unidade? Tá. É possível, né? É possível. Eu sei que você já me deu um briefing ali, sim. né? Então, sempre que você tiver uma barra, né, encontrar uma barra e quiser saber a origem dela, você vai procurar aqui o que a gente chama de costas da barra, né, que é o lado contrário do nome, né? Então aqui na frente da barra a gente tem as inscrições e nas costas da barra a gente vai ter o quê? Vai ter uma marcação que a gente chama de H, que são esses dois tracinhos que ficam um aqui e um aqui, né? Esses dois Hs, para você identificar de qual usina da Gerdau que você vai contar as nervuras que estão entre os Hs a partir da primeira aqui. Então, quando você contar 11 nervuras, né, até essa, significa que a barra é produzida aqui na Gerdau São Paulo. E aí, para as outras usinas, cada usina tem seu número de nervuras entre os Hs. Entendi. E nessa daqui também vai ter. Isso, o mesmo código, exatamente. Um outro H aqui. Ele começa aqui, né, no caso da amostra aqui, como ele acabou cortando, a gente não conseguiu pegar o final, mas Ok. é o mesmo Mas é o mesmo Isso, conceito, né, de mesmo identificação. Bem bacana, viu, Ulisses? Bem bacana. Já esse outro equipamento aqui, ele vai medir o escoamento? Isso, esse equipamento, ele é uma máquina de tração, quem chama, né? Vou abrir aqui. Uma vez posicionada a amostra, né? A gente tem um cabeçote fixo e um cabeçote móvel que vai fazer a máquina esticar, a barra esticar. E aí, durante, né, esse estiramento, a máquina ela vai medindo a força que a barra está resistindo, né? Então ela vai fazer todo o acompanhamento ali, segundo a segundo, dessa força, como que ela está aumentando, né? E a partir dos resultados, né, a gente vai poder extrair as propriedades que são o limite de escoamento, o limite de resistência e o alongamento, que é quanto a barra aguentou até o limite de ruptura, né? Quanto ela alongou até o limite de ruptura. Que é aquele gráfico que a gente Isso. estava vendo ali, né? Exatamente. Então aí ele vai gerar um gráfico típico, né, desse aqui, onde a gente vai fazer a leitura dessas propriedades, né, de forma automática. E essas propriedades elas vão sendo calculadas ao longo do tempo para cada lote, né? Então isso faz parte da rastreabilidade também. E aí no final você tem os resultados daquele lote que vai na etiqueta e faz parte da rastreabilidade também para o cliente. Só para quem é leigo lá de casa que está assistindo esse vídeo, aqui interpretando de forma bem simples, a gente começou a esticar o aço, foi, chegou aqui, ele começou a deformar, Isso. é isso? Aqui, até esse ponto, a gente tem o que a gente chama de deformação elástica, né? O comportamento do aço, ele é parecido com o de uma mola, ou seja, se você soltar ele volta a ter o formato original. Quando ele atinge esse primeiro patamar, a gente chama de patamar de escoamento, né? Então, assim, todas as estruturas são calculadas para o aço sempre ficar abaixo desse patamar. Por isso que o 500 é importante, né? E aí a gente trabalha ali sempre com uma margem, né, dentro da nossa linha, sabendo que as estruturas vão ser sempre atendendo a norma que é o mínimo de 500. Daqui para frente, o aço ele não volta mais ao formato original. Ele começa a deformar plasticamente, ou seja, a seção do aço vai começar a diminuir. Então, todo esse caminho aqui, a seção está diminuindo até chegar ao ponto aqui que ela rompe.
né? Então, quanto maior, né, a diferença entre esse patamar de escoamento e o patamar de ruptura, mais preventivamente o aço vai estar agindo dentro da estrutura de concreto. Ele vai dando, né, ele vai dando chance do concreto avisar que a estrutura está ruindo através de trincas e tal. Se o aço não tivesse essa diferença de patamar, a estrutura, quando o concreto quebrar, ela vai quebrar inteira. Quebra junto. Isso. Então esse 50 aqui é o 500, que ele está aqui, né? Isso, tá um pouquinho abaixo. O seu está trabalhando acima do que a norma. Isso, a gente sempre trabalha ali com um coeficiente de segurança, né? Para poder dar literalmente dar mais segurança aí pro usuário final. Bacana. Aqui a gente tem essa amostra, que a gente vai dobrá-la para ficar nesse aspecto aqui, e aqui não pode trincar. Isso, exatamente. A ideia é essa, né? Isso, a ideia do ensaio é esse, né? A norma, ela especifica tanto qual que é o pino que eu tenho que usar para dobrar, né, em relação ao diâmetro da amostra, e o ângulo, então, ou seja, eu tenho que dobrar 180 graus, que é essa condição que está aqui, né? E aí, ao dobrar, eu tenho que verificar se aparecem defeitos, tanto na parte externa ou na parte interna, que pode ser ali uma fragilidade do material. Também. Então aqui é garantia Gerdau. Aqui é garantia. Todo o nosso processo é moldado para garantir que o vergalhão consiga sofrer esse tipo de dobra, esse tipo de esforço na obra, né? Certo, certo. Muito bom, Ulisses. Obrigado aí pela contribuição. Bem bacana aqui conhecer o laboratório de vocês, conhecer, né, toda essa parte técnica, todos os estudos, as normas, e inclusive fiquei ali impressionado que a gente trabalha sempre com um coeficiente a mais do que está pedindo, né? O 500 ali, a gente viu ali que chegou ali a 550 ali. Bacana. Agora eu estou aqui com o Paulo Tadeu, que é especialista em estratégia de mercado, não é isso, Paulo? Isso. E eu queria saber de você, cara, se eu, como consumidor final, for comprar o seu produto, quais são as características que eu preciso saber para não comprar uns 50 ou os 70? Como que eu faço essa diferenciação? Bom, primeiramente, né, os dois produtos da Gerdau, tanto o GG50 quanto o GG70, são de extrema qualidade, com toda a certificação, como nós já vimos aqui. Porém, cada um com características de resistência adequadas para cada tipo de projeto. Isso vai facilitar muito. Acho que um legal argumento é que facilita muito a vida do projetista, né? E isso faz parte da inovação da Gerdau para atender melhor o cliente, tá? Entendi. E caso o projetista, o cliente lá na consultora, na loja, tenha alguma dúvida, pode procurar a equipe técnica da Gerdau. Nós temos uma equipe competente para isso, preparada para atender, tirar dúvidas e dar a orientação do produto correto para cada tipo de aplicação. Se eu precisar de um laudo, de algum certificado, vocês também conseguem? Nós temos toda a certificação disponível para fornecer para o cliente. Ótimo, isso é muito importante. Agora já sei, não tem mais erro, vou comprar do jeito certinho. Estamos agora em outra sessão aqui junto com o Paulo Tadeu. Eu quero relembrar uma coisa que a gente viu lá no laboratório. Lá no laboratório a gente viu todas as certificações e identificações do produto. O que mais que a gente consegue apresentar para o cliente para que ele tenha certeza de que realmente o produto é um aço da Gerdau? Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Nessa etiqueta, a gente tem a marca Gerdau, a gente tem a informação de que ele é um material soldável, temos aqui a descrição do produto, temos aqui a bitola, o peso, temos aqui a certificação do Inmetro, que garante que a Gerdau ela segue rigorosamente todas as normas, e através dessa codificação aqui, a gente tem a rastreabilidade de todo o processo produtivo do material, desde a sucata até a entrega no cliente. E o principal, a etiquetinha amarela Gerdau, né? GG é só Gerdau. GG é só Gerdau, isso aí. Bacana. Aqui, pessoal, são os nossos estoques, né? Então nós temos aqui deste lado nosso estoque de barra reta, tá? E deste lado aqui o nosso estoque de carretel. Mano, uma curiosidade para você, certo? Sabia que um rolo desse carretel aqui da bitola de 6.3, ele tem 13 quilômetros? 13 mil metros, exatamente, é isso mesmo? 13 mil metros. Se a gente desenrolar o de 6.3, 13 mil metros. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Que 3 rolos, 3 carretéis desses, desenrolados, seguidos, dá distância de Araçariguama a São Paulo. Até São Paulo. Só 3. Só 3. Imagina tudo isso aí. Tudo isso aqui. É aço, né? Bastante coisa. Eu gostei do programa Gerdau aqui, viu? Eu quero comprar.
Ô Paulo, faz favor aqui, como que eu faço para comprar os produtos de vocês? Me explica aqui. Se eu sou lojista ou sou uma construtora, quero comprar o material, como que eu faço? Vamos lá. Bom, pessoal, aí é comigo, tá? Aí é minha praia. Então, nós temos aqui, já aqui na tela, aqui para mostrar para vocês, o site do Gerdau Mais, né, onde a Gerdau disponibiliza os seus produtos de acordo com cada aplicação, cada mercado. Temos aqui o exemplo do Carretel, né, já que nós falamos bastante sobre laminação, produção do aço aqui na Gerdau São Paulo, que é um produto carro-chefe aqui nessa planta, e onde você pode se cadastrar, deixar a sua mensagem, a sua necessidade em termos de produto, que a Gerdau vai recepcionar e vai entrar em contato com você através da nossa área comercial. Tem outro caminho também, Paulo? Sim, sim. E para você, especialmente lojista, nós temos aqui também a loja virtual, que faz parte aí do Juntos Somos Mais, né? Legal, Juntos Somos Mais. Com as marcas aí que estão dentro desse programa, onde você pode também, o lojista, se cadastrar, fazer suas compras, e lá nós temos eventuais programas de fidelidade, temos pontuação, temos cupons de descontos em alguns momentos, onde você pode também receber um atendimento premium da Gerdau através desse canal. Então aqui você consegue comprar também, inclusive não só o Gerdau, né, que tá aqui, né? Posso comprar argamassa da Votorantim Cimentos, tem cimento aqui Votorantim, tem Tigre, Treliça também é de vocês. Me cadastro aqui, sou lojista, me cadastro e faço a compra diretamente nessa loja, é isso? Exatamente, aqui você vai encontrar o mix completo para sua obra. Show de bola, pessoal, agora eu já sei onde eu vou comprar. E agora, estou aqui com o Andrei, né? Ele é gerente aqui da laminação aqui da unidade, tá? E eu queria perguntar para você, Andrei, qual que são os principais desafios aqui, né? Porque realmente a primeira vez que eu venho visitar uma indústria desse segmento, e assim, estou impressionado com tudo que eu vi aqui. Quais são os principais Primeiro, muito obrigado, Marlon, pela visita. É muito importante nós podermos mostrar um processo tão dinâmico, tão produtivo quanto o nosso. O principal desafio nosso é como a gente mantém uma operação segura, como a gente mantém nossos colaboradores sempre seguros dentro da operação. Um outro desafio que posso citar é com relação ao mercado tão competitivo como o nosso, com baixas margens na indústria do aço, garantir a qualidade que a gente tem com uma marca Gerdau, onde a gente representa toda uma operação com mais de 15 mil funcionários e com custo competitivo. Trabalhando tanto para clientes empresa, que a gente chama B2B, quanto para o cliente final, lá no comercial Gerdau, que é o B2C, que é o comercial vendendo direto a barra para o cliente final. Bom, agora você falou de segurança, né? E, cara, não tem como não perceber barreiras, contenções, várias, assim, indicações de 5S, e realmente fiquei impressionado. Eu achei que eu ia encontrar outra coisa aqui, por ser uma indústria de aço, né? Achei que ia ter muita poeira, que ia, sabe? Pensei até que, assim, bom, chegar lá eles vão me jogar aquele jaleco de couro, porque vai estar quente e tal, e não ter respingo, né? Mas não é nada disso. Não é isso. Muito obrigado pela pergunta, Marcos. Porque dessa forma a gente consegue mostrar para as pessoas, que muitas vezes não têm a oportunidade de entrar na indústria, como nós trabalhamos aqui há bastante tempo, e começar a mudar um pouco essa mente de o que a gente vê em filmes dos anos 50, 60 ou em países menos desenvolvidos. Hoje nós não somos mais uma indústria do aço, ou que chamavam de siderurgia, com emissão, a gente tem certificações, a gente tem monitoramentos ambientais, a gente tem todos os controles para que isso fique no passado, que nunca mais exista isso e comece a mudar a mentalidade de quem pensa não em siderurgia, mas sim na indústria do aço. Então, quando a gente fala em indústria do aço, vamos ampliar um pouco mais. Hoje o Brasil tem várias certificações internacionais muito importantes com relação ao meio ambiente, várias certificações de qualidade para garantir que o nosso produto chegue na ponta com a qualidade que o nosso cliente merece, que é muito importante para a segurança. Quando a gente fala em vergalhão Gerdau, nós estamos falando em grandes construções, nós estamos falando em atender direto o cliente. Então, essa mentalidade da fumaça, daquela roupa, fogo e coisa... Cheio de respingo ela já mudou. Esse ponto de solda, mas não. Perfeito, não tem. Nós temos ainda processos, que tem essa tecnologia, porém são processos hoje que são fechados, isolados das pessoas e que não emitem. E se emitir, nós temos sistemas de captação de gases, de poeira, que não vá para a sociedade. Então esse é um tema muito importante para mim e para a Gerdau. Isso é um valor para nós. É um compromisso que nós temos não só conosco, todos os funcionários que nós trabalhamos, mas com a sociedade em geral. Então, muito obrigado pela pergunta. Imagina. E deixo aqui o convite também, para conhecer essa nova imagem, essa nova indústria do aço.
E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Eu agradeço. A gente vai ficando por aqui no nosso canal Papo de Obra. Você já sabe, se inscreva no canal Papo de Obra, deixa lá seu comentário, qualquer dúvida relacionada ao aço. Nós temos aqui especialistas que passaram por todo esse vídeo, durante todo o processo, para auxiliar a responder. E vocês têm rede social também, né, que a gente pode deixar na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado.